Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do programa Fofocando na História. Como nós já sabemos, este programa aborda diversos assuntos relacionados à disciplina de História a partir da fala de super profissionais que entendem do assunto. Nesse episódio, chamado Beleza Não Tem Padrão e a História Pode Provar, vamos tratar de um tema super importante e que faz parte de diversas discussões na sociologia, psicologia, estética e outras áreas, inclusive a história. Vamos falar de beleza. Vocês devem estar se perguntando, mas professora, o que beleza tem a ver com história? Tem tudo a ver. Porque você sabia que a visão do que é ser bonito, do que é ser belo, mudou muito ao longo da história? Isso porque beleza não tem nada a ver com atributos físicos ou com a forma como você se veste, e sim com as diferentes culturas e modos de vida. E para falar disso tudo, vamos chamar a psicóloga Nájila Camargo. Pode entrar, Nage, dê um oi pro pessoal e diga o que você espera do nosso encontro. Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Como vocês já me conhecem, eu sou psicóloga aqui na escola e eu espero que a gente tenha um encontro super produtivo e pensante. Então, estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. É um prazer ter você aqui conosco, Nage. Certeza que vamos aprender muito. Mas então, vamos falar um pouquinho de história da beleza. Desde o sexto ano, nós já começamos a ver os ideais de beleza que são representados nas artes, nas diferentes culturas, né? Como na Grécia Antiga, no período medieval, no Renascimento, passando ali pelo processo da Revolução Francesa, a sociedade industrial do século XIX e chegando à atualidade também. E percebemos que as representações mudam muito ao longo da história, porque o olhar das pessoas também muda. Por isso, Nage, se você puder falar um pouquinho para nós sobre quais ideais de beleza já existiram ao longo da história, acho que é importante para a gente começar a nossa conversa. Legal, Juan, é bem bacana essa introdução, porque a beleza ela é uma questão múltipla, né? Ela tem a ver com a história, com a filosofia, com a psicologia e até com a economia. Isso porque lá na Grécia Antiga, a estética ela já era um problema filosófico. E aí, no decorrer da história, né, vai influenciando aí a maneira como as pessoas vão se percebendo e se considerando. E aí, isso faz com que a gente até gaste dinheiro, né, para ser mais bonito, digamos assim. Mas vamos por parte, né, também. Eu trago para a gente pensar um pouquinho o que a gente considera como o que é ser bonito, bonita, né, ou feio e feia. O que é beleza, né? O que é estética? E aí, assim, a estética, ela é considerada como a nossa compreensão pelos nossos sentidos. Então, é como se fosse assim, a gente se deparar com alguém, né, ou com algo, e o que isso nos afeta, nos desperta enquanto sentimento e enquanto contemplação. E aí, depois de um tempo, a questão da estética acabou virando um sinônimo aí da palavra beleza, né? Então, a gente acaba falando, estética e beleza como se fosse a mesma coisa. Mas, assim, algumas pessoas acreditam que existe aí um ideal de beleza, uma beleza como algo universal. Tem pessoas que vão defender que a beleza depende como cada um vai se deparar aí com o objeto e se eu considero ou não a partir daquilo que eu interpreto. E tem pessoas aí que vão defender a beleza como algo realmente construído, né? Como algo que a cultura tem uma influência maior. Bom, eu vou me enquadrar, né, nesse último grupo aí, porque eu considero que a beleza é algo que vai sendo construído ao longo dos tempos. E aí eu montei até uma linha histórica, né, para trazer para o pessoal, para eles compreenderem o quanto no passar dos anos vai modificando realmente esse ideal de beleza. Então, eu vou compartilhar com vocês, pode ser, Rô? Fica tranquila? Então, beleza, eu vou compartilhar aqui. É claro que eu vou tentar, né, não ficar sendo muito detalhada, né, mais para conhecimento mesmo. Eu espero que seja bacana aí. Vamos ver. Só preciso que você me dê um ok a hora que aparecer. Apareceu? Beleza. Vamos lá. Peraí. Foi, né? Então, assim, né? Eu trouxe... Tudo certo. Demorei. Beleza. Então, assim, começando lá na pré-história, né? A gente não tem muita representação artística ainda nessa época, né?
Mas a gente tem aí uma escultura que vai mostrar para a gente aí um pouco como que era a estética das mulheres. Então, nessa época aí, né, a questão da beleza tinha muito a ver com a fecundidade. Então, dá para perceber ali no corpo, né, da mulher a questão dos seios mais fartos, né, um pouquinho mais cheia, né, porque tinha uma questão a ver aí. Os historiadores vão trazer para a gente que a época do corpo, né, a visão do corpo aí nessa época tinha a ver com isso. Já ali na Grécia, né, 1200 anos antes de Cristo, na Grécia principalmente, havia uma concepção da beleza e do corpo em relação à funcionalidade dele. Então, os gregos, né, tinham a questão das guerras e tudo mais, então eles acabavam compreendendo a estética nesse sentido da boniteza do corpo para a função, né? Então, tipo, tinham que ser guerreiros, tinham que treinar para isso. Então, era um corpo mais musculoso. Em relação às mulheres, as mulheres ainda mantinham a questão de ser cheinhas, né? Ser mais gordinhas em questão da amamentação e da criação dos filhos. Aí eu trago para contrapor, né, na questão do Egito, que era um outro ideal de beleza, né? Era um cabelo liso, a pele mais bronzeada, né? E aí tem algumas figuras que vão representar um pouco isso. Já na Idade Média, se a gente parar para ver algumas representações, o ideal era que as mulheres tivessem uma testa grande e aí cabelo preso, e o corpo nessa época ele tinha que ficar mais escondido, né? Porque tinha uma influência bem forte da igreja, o corpo era visto mais como pecado. Então, se a gente parar para pensar no que representa enquanto ideal, era um corpo que era coberto, né? Então, a única coisa que aparecia eram mais os ombros. A partir ali do século XIV e XV, tem representações das mulheres também, né? Um pouco mais gordinhas, né? Das pessoas até mais gordinhas, mulheres e homens. E o que se pensava nessa época? Que o sinônimo de beleza era relacionado um pouco, né, ao corpo mais gordinho, porque isso significava que a pessoa tinha o que comer, né? Então, tinha também uma diferença enquanto classe social. Então, as pessoas bonitas eram aquelas que tinham o que comer, né? Que tinham dinheiro e tudo mais. No Renascimento tem uma revolução aí para a visão do corpo, né? O corpo começou a ser bonito na simetria dele, então vai dar uma retomada aí do corpo musculoso da Grécia Antiga, né? Então tem a ver com, a perfeição do corpo, digamos assim, em questão de simetria. No século aí 16, também retoma essa questão da Grécia, né, do corpo mais musculoso, e a partir daí começa a ter um ideal maior de corpo magro, né? Antes era considerado o corpo gordinho aí como o corpo mais bonito, né? Comparado com os outros tipos de corpos, e a partir do século XVI aí começa a ter uma retomada aí, começa a ser criada aí o corpo magro. Então, ali no século XVII, XVIII, já tem os espartilhos, né, das mulheres, isso é bem relembrado até em alguns filmes, né, séries, novelas, que vão mostrar pra gente o quanto era, né, que elas tinham que utilizar aí, que muitas vezes até passavam mal, né, para ficar utilizando esse acessório, e que tinha a ver com esse olhar de beleza da época. No século XX, aí tem um primeiro, eu esqueci agora o nome dele, gente, desculpa, mas é o primeiro fisiculturista, digamos assim, né? Que ele vai meio que montar o corpo aí como se fosse algo estético, no sentido de musculação mesmo, sabe? E aí começa a retomar essa questão, começa a juntar, digamos assim, o corpo magro com o corpo definido. E isso é bem interessante para a gente pensar no que a gente tem hoje enquanto padrão. Ali nos anos 20, né, a questão da beleza, ela estava muito mais relacionada ao gingado da pessoa, né? Então, se a gente parar para ver, as vestimentas da época eram bem diferentes, a gente pode até achar um pouquinho estranho, né, se for parar para ver, mas tinha a ver muito com o que a pessoa falava. Então, o ser bonita era uma pessoa que preenchia o espaço no quesito da presença, não só do corpo físico, tá? Então, vejam como vai mudando. Ali no finalzinho, né, tem uma ideia do corpo mais físico, e aqui já tem uma outra ideia de beleza, que é um corpo gingado, digamos assim, na fala, no jeito de se posicionar, de segurar o cigarro, de sentar, de falar, de cantar, né? Então tem todo um ensino. Aí nos anos 40 começa a ter um ideal de beleza relacionado com a mídia, né? Se a gente parar para pensar a própria criação da televisão, o quanto foi influenciadora, né? Para a gente pensar o ideal de beleza que a gente constrói. Então, aí a Marilyn Monroe e alguns outros artistas, né, acabam tomando mais espaço enquanto referência de ideal de beleza.
né? A cintura, vejam como vai pegando, né? Cintura fina, né? O cabelo curto, né? O corpo mais definido e tudo mais. Nos anos 70, teve até chamam de uma revolução aí, no sentido de que havia um movimento para considerar a beleza como algo múltiplo e não diferenciar tanto o papel da mulher e do homem. Então, eles consideravam a beleza ali na própria vestimenta como um movimento andrógeno, né? Que isso significa que tanto mulheres como homens eram belos, né, na sua diversidade e utilizavam roupas que não demarcassem tanto a diferença dos corpos. Então, ó, já mudou também, né? Se a gente for parar para pensar em 20, 30 anos, mudou bastante. Nos anos 90, retoma a questão da televisão e dos filmes e do corpo musculoso aí. Também é uma época que acaba tendo muita influência da moda, né? Das passarelas, das fotos. Começa a surgir muito forte a questão das revistas, né? Que é uma coisa também que a gente pode conversar mais tarde. E aí, né, o corpo mais definido realmente. E a partir aí do século XXI é uma mistura, né? De um corpo também é mais definido. O que acontece enquanto acho que grande mudança aí do século XXI? A questão das cirurgias, né? Então eu trouxe ali a Anitta, que ela acaba representando tanto o gingado aí do corpo enquanto estética, né? E aí as mudanças físicas mesmo, né? Então até um tempo atrás não existia possibilidade de tanta mudança assim, né? Era mais uma mudança no sentido de academia e definição dessa forma. E né, nesse século acaba tendo um outro tipo de olhar para o corpo, né? Então não é só de definição, mas é de transformação, né? E aí tem toda uma influência enquanto economia, né, nesse sentido, né? Porque tem muita gente que acaba ganhando aí, enquanto dinheiro mesmo, daquilo que a gente vai produzindo enquanto ideal. Então, assim, a gente fez uma retomada bem rápida, só para a gente realmente comparar essas figuras e ver, né, o que fica e o que já mudou, né? Então, lá um tempo atrás eram consideradas bonitas as pessoas mais gordinhas, e teve uma mudança de sociedade e acaba mudando na funcionalidade do corpo também. Eu trouxe aqui bem rapidinho, eu vou passar para vocês. Tem esse vídeo aqui, que é Super Vênus. Não sei se vocês já viram, Roma, não sei se trabalharam em aula também, mas ele é bem legal, sabe? Ele vai pegando mais ali do século XIX, mesmo a partir do século XIX, e mais do corpo da mulher, né? Então é um vídeo que vai mostrando aí na questão estética mesmo, o que vai sendo considerado como bonito, né? Tem alguns desenhos dessa autora Carolina Rossetti, né? Tem uma coleção chamada Mulheres, que é bem legal. O filme Pequena Miss Sunshine também é super legal, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, que ele vai trazer um pouco disso, né? E até da questão dos desfiles, como eu trouxe ali da década de 90, o quanto foi influenciador, né? Para a moda da gente compreender o belo. Então, assim, né, a produção das Miss Universo, Miss Brasil e tudo mais, até das crianças que acabam participando desses concursos, esse filme é bem bacana. Tem 2 artigos que também eu trago para a gente pensar, né, que é Beleza, Identidade e Mercado, e o artigo Padrão de Beleza Corporal sobre o Corpo Feminino, mediante o IMC. Mas aí também fica como uma referência só para a gente pensar juntos. Bom, deixa eu voltar aqui, que acho que até fechei minha câmera. Eu trouxe um pouquinho dessa linha do tempo para a gente realmente perceber, né? Depois eu posso até mandar aqui para disponibilizar para vocês, pessoal, que o quanto acaba mudando, né? De um tempo para o outro. E isso tem a ver com as mudanças da sociedade. E aí, o que acontece, né? A sociedade, ela vai definindo um pouco aí a função do nosso corpo. Então, assim, lá na época da Idade Média, né? O corpo acabava sendo uma coisa que era serviço para Deus, né? Para divindade. Na época industrial, o corpo tinha que estar forte para trabalhar, né? Então, a gente tinha que olhar para o corpo dessa forma. E aí, agora, no século XX, a partir do século XX, século XXI, principalmente, né? Que é onde a gente está localizado, digamos assim, agora, o corpo está virando uma coisa para consumo, né? Então, por isso que tem todo um mercado mesmo que se cria aí em relação ao que é ser bonito, o que é ser feio, né? Que a gente precisa, a gente acaba comprando coisas que talvez nem são tão necessárias assim. Então, assim, eu trouxe essa linha do tempo, eu sei que falei rapidinho, mas é só para vocês perceberem aí realmente essa mudança em cada época, né? Que ela vai se redesenhando. Gente, só um minutinho que deu uma travadinha aqui no computador. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ouvi bem? Tá. Então, só um minutinho aqui. Se caso eu cair, a Nájila continua, tá bom? Não tem problema, não.
eu consegui acompanhar bem a primeira parte, né? Principalmente a parte que você falou ali da pré-história, da Grécia Antiga. E eu acho muito interessante porque, por exemplo, na Grécia Antiga é um período que a beleza ela se desloca muito do corpo da mulher, né? E eles focam muito no corpo do homem. Justamente por quê? Porque era uma sociedade, por exemplo, a sociedade ateniense, né? Que não valorizava as mulheres não participavam da vida pública, né? Elas não eram incentivadas ao exercício físico, a cuidar do corpo da mesma forma com que era como os homens, né? Então, como que pode a beleza, ela realmente reflete as diferentes culturas, essas diferentes sociedades. Assim como a gente vê, por exemplo, no período medieval, como que as mulheres elas tinham que estar representadas com um certo pudor, né? Com aquela coisa assim, sempre muito parecida com a Virgem Maria ou com as santas da igreja, etc. E aí, conforme as culturas vão mudando, as sociedades também vão mudando a forma de representar e de entender a beleza, né? E também, Nájila, é muito interessante porque essas referências do mundo eurocêntrico, né? Então, assim, a gente tem uma referência muito mais de Europa, né? Desses períodos da Europa. Aí, quando você traz Egito ali, por exemplo, já desloca um pouquinho ali para a África, então já é bem legal. O finalzinho eu acabei não conseguindo acompanhar por causa da minha internet, mas se a gente pensar na beleza brasileira também, né, nas propagandas que aparecia na cultura brasileira, também dá uma diferença gigantesca. Então, por isso que eu acho que é bem importante nesse sentido, né, da gente pensar que a beleza ela muda ao longo da história, que a história acompanha todo esse ciclo, esse processo, né? E outra coisa que eu acho interessante também é a questão do exercício físico, né? Em algumas culturas era muito valorizado por conta do corpo, de como ficava o corpo, né? E em outras já não, já era muito mais valorizada a pessoa ter a comida, ter o acesso ali à alimentação, que faltava muito em outros, né? Então, acho que isso também é essencial da gente pensar quando a gente fala em história da beleza. E aí, Nájila, eu queria pensar um pouquinho com você, assim, se você acha que esses padrões de beleza, eles influenciam o padrão que a gente tem hoje, ou o padrão de hoje é influenciado por outras coisas da nossa sociedade? O que você pensa sobre isso? Bom, Roma, eu acho que influencia sim, né? Porque ali tem que nem eu trouxe ali na linha do tempo, vai tendo algumas mudanças muito conforme a mudança da sociedade, né? Que é o que eu estava falando. Então, assim, numa sociedade agora, que a gente tem muita questão do mercado mesmo, dos cosméticos, né? Então, também a gente vai criando algumas necessidades, como eu falei, que talvez a gente nem pense que são tão necessárias, né? Tem uma pesquisa até que eu coloquei ali no finalzinho da apresentação, que ela vai trazer que a gente tem acesso aí a mais ou menos 1.000 anúncios de produtos de beleza por... Acho que eu fiquei muda aqui, apertei sem querer. Mas não sei se deu para ouvir, né? Mas que tem uma pesquisa que vai falar que a gente tem acesso aí. Deu certo? Tá me ouvindo? Você tá com o microfone aí. Pro, você tá de mudo. Qual das duas, Pro? Eu tava muda. A gente não ouviu a parte que você falou que tava muda, Nájila. Ai, gente, desculpa, né? Coisas que vão acontecendo aí no jeito online. Mas, enfim, o que eu tava falando, né? É que a gente tem uma questão muito forte atualmente da questão mercadológica mesmo, dessa produção da beleza, né? Então, o que acontece? Essa pesquisa que eu sinalizei, ela vai trazer pra gente que a gente tem acesso a 1.000 anúncios aí de produtos de beleza. E se a gente ficar vendo isso o tempo todo, tanto na televisão, como o próprio Instagram, Facebook, né? Acaba sendo uma coisa que vai aparecendo o tempo todo pra gente. Isso, de certa forma, também vai criando um sentimento na gente e até muitas vezes uma necessidade. Então, é o produto aí para alisar o cabelo, é o produto, né, a cinta para apertar a barriga, é o produto anti-rugas, né? Então, tem vários produtos que vão aparecendo pra gente no decorrer do dia, né, e no decorrer desses últimos tempos aí. Então, assim, acaba influenciando sim o nosso jeito de ser, né, Ruama? E o que acontece? Como eu trouxe ali na linha do tempo, tem altos e baixos, se a gente parar para pensar. Então, lá, eu acho bem legal isso que você trouxe, né, da questão aí das culturas.
Eu até dei uma procurada na cultura oriental, né, cultura africana para trazer, mas ficaria bem extenso, mas cabe sinalizar mesmo, ressaltar que são modos de ver o corpo, né, e da beleza mesmo diferentes. Então, na cultura oriental tem uma prática que era realizada para deixar os pés das pessoas, das mulheres, né, pequenos. Então, eles tipo usavam umas sapatilhas bem apertadas. Na cultura africana, e tem um outro jeito de considerar o corpo, né? Então, assim, são aspectos que são diferentes. O legal é a gente perceber que tem os altos e baixos, tá? Tem uma época que é o corpo mais cheinho, tem uma época que é o corpo magro. Tem uma época que tem a ver a função do corpo, né? Do trabalho e tudo mais. Tem uma época que é simplesmente a estética para mostrar, né? O corpo musculoso. Então, são épocas e épocas, né? É legal a gente perceber isso para a gente entender que a época que a gente está é influenciada por todo um outro, né? Sistema e um outro discurso também. Então, se a gente simplesmente vê um produto de beleza e pensar, eu preciso comprar isso, né? Eu posso acreditar que realmente eu preciso, mas vale pensar, não, mas por que eu preciso, né? Para que eu preciso, né? Eu não tô querendo dizer que a gente não tem que se cuidar, né? Que a gente não tem que se olhar no espelho e ficar bem, né? Mas assim, tem todo um discurso que é produzido que vai afetando a gente, que às vezes baixa, né? Faz a gente se sentir mal por a gente ser diferente, né? Mas assim, tem uma influência muito forte do tempo que a gente está. Eu também penso assim, sabe, Nájila? Eu acho que essa pressão do nosso tempo, né? Por você ser parecida com aquilo que está sendo vendido pela mídia, pelas redes sociais, por tudo, faz com que a gente se sinta mal, né? Mas eu tenho entendido esses últimos tempos que a autoestima e a gente se sentir bem conosco mesmos é muito nosso, né? A gente não depende da aprovação dos outros. Então, eu vou dar um exemplo muito bobo, assim, mas que para mim é muito, muito, muito ilustrativo disso. Eu acho o meu pé lindo, entendeu? Eu acho o meu pé lindo. Se alguém falar para mim assim, nossa, mas lógico que não, seu pé é feio, eu falo assim, eu não ligo, porque eu acho meu pé lindo, entendeu? Lá na minha casa direto eu falo, ai, meu pé é bonito, daí minha mãe fala, ah, seu pé é igualzinho do seu pai, é feio, não sei o quê. Eu falo, eu acho meu pé bonito, isso que importa. E eu acho que isso também transparece na gente, né? Quando a gente tem uma autoestima que não depende da nossa estética, não depende se nós estamos com o cabelo do jeito que a gente queria, com uma maquiagem ou com os produtos que foram vendidos pra gente, né? Depende mesmo de como nós nos sentimos conosco, né? Da nossa imagem no espelho. E eu acho que tudo isso que você falou é muito importante por conta disso. E as mulheres também sofrem uma pressão muito grande, né, em relação a isso, porque, por exemplo, eu ouço muito assim, para mim, mulher tem que estar sempre bem arrumada, mulher não nasceu para ser desleixada, sabe? Isso é muito complicado, né, muito complexo, porque mulher nasceu para quê? Mulher nasceu para ter algo imposto para ela, né, algo colocado para ela, ou para ser livre e fazer conforme ela se sente bem, se sente à vontade. Né? Aqui em casa também a minha mãe, ela sofre uma pressão muito grande, porque a minha tia é toda assim, de se arrumar, vai no salão toda semana, gosta de andar bem vestida e tal, não sei o quê. E a minha mãe gosta de conforto, entendeu? Ela gosta de se sentir bem com o que ela tá, né? Ela gosta de se olhar no espelho e falar assim, não vou passar dor, não vou passar nada me incomodando. E são duas belezas diferentes. Isso não significa que uma é melhor do que a outra. Né? Mas é difícil para a gente entender, né? Porque a gente vive num mundo que coloca isso para a gente. E aí, assim, eu queria que você falasse para o pessoal, e aí, se eles quiserem já mandar perguntas ou comentários, né? Alguma vivência que eles já tiveram, pode mandar no chat também, enquanto a Nájila fala. Mas eu queria que você falasse um pouco para o pessoal, Nájila, se você acha que tem um padrão de beleza a ser seguido, qual você acha que é esse padrão, se você acha que tem, e o que você pensa sobre esse assunto? Você, Nájila, né? Pessoa, não nem falando como psicóloga, né? Como mulher, como pessoa, o que você pensa desse assunto? Você tem alguma experiência? Então, acho que só antes de responder a pergunta, né, eu queria retomar um pouquinho isso, a questão da mulher, né, que você trouxe a questão do quanto isso é forte, né, para as mulheres. Se a gente parar para perceber, né, enquanto mulheres, né, a gente tem aí, a partir do século XIX, uma organização enquanto grupo mesmo de mulheres que vai buscando alguns direitos sociais. Então, o que acontece? A mulher, muitas vezes, ela é objetificada, né? Ela é tratada como se fosse um objeto, né? No sentido de lugar inferior, e tem um peso muito maior aí no corpo da mulher, porque realmente é visto mais na questão da utilidade do corpo, né? Então, isso é muito sério para nós, porque isso também vai impactando a maneira como a gente vai se enxergando e se posicionando.
que eu quero dizer? As mulheres não têm mais problema de autoestima, né? É toda uma construção social que é feita sobre o corpo da mulher e que acaba deixando a gente nessa posição, né? Por isso que é tão importante os movimentos feministas e as nossas discussões sobre isso, né? Porque aí é na terceira onda aí do movimento feminista que a gente vai começar a discutir um pouco mais disso. Como que eu compreendo o meu corpo como sendo o meu enquanto mulher, né? Ele não é de outra pessoa, ele é meu, né? Essa apropriação que você também falou, né? No sentido de gostar do pé, né? Eu vou me apropriando de mim, daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, né? E eu vou conseguindo me inserir no mundo a partir disso. Então, assim, até um tempo atrás, a mulher pertencia ao pai, né? Que a gente fala. Depois do pai, ela já passava pro marido. Então, assim, era uma transição, é mim enquanto filho e depois é do marido. Ela não era dela mesma, né? Então, a gente fala meu corpo, né? Minhas regras, que tem aí um chavão que é falado muito no movimento feminista, mas é importante a gente perceber o movimento feminista como uma possibilidade de compreender as mulheres como mulheres reais, né? Mulheres aí que a gente consiga tornar visível que a mulher, ela não tem que ser só a mãe ou dona de casa ou a função de outra pessoa. Que a mulher pode sim ir se apropriando de si e se posicionando, né? Aprender a gostar de si não é fácil, né? Eu queria dizer assim, gente, se olhem no espelho e digam eu me amo, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque a sociedade, ela vai inserindo na gente esses padrões e que muitas vezes nos fazem sofrer, né? Mas a partir do momento que a gente vai tendo maior consciência dessa construção que vai afetando o nosso modo de se ver e de se sentir, né? Então aí a gente vai percebendo, não, por que eu não posso gostar do meu cabelo da maneira como ele é? Né? Olha, ele tá assim, ele tá meio armado, ele é meio ondulado às vezes, ou do meu nariz que é grande, né? Agora a gente tem aí toda uma questão de cirurgia plástica, não sei se o pessoal acompanha, mas a questão da harmonização facial, tem pessoas que fazem a harmonização para se inserir num padrão de beleza e depois pensa, puxa, eu não consigo me reconhecer. Da questão de cirurgia do nariz, né? Então, também tem várias questões que vão se colocando, lipoaspiração, né? Quantas coisas que se tem. O Brasil, ele também está entre os 10 países que mais vende cosmético do mundo. Então, quando a gente começa a perceber essas informações, a gente pensa, puxa vida, tem gente que está ganhando com o meu sofrimento, né? Porque eu não aceito o meu corpo, daí eu vou lá e faço algum procedimento estético, e tem uma galera que tá ganhando com isso, enquanto eu tô aqui me achando feia, né? Então, assim, a gente tem que pensar nessas questões, porque elas vão afetar a gente. Agora, sim, Roma, em relação ao padrão de beleza, né? Não tem como a gente negar que ele existe. No sentido que, assim, historicamente, no momento que nós estamos, tem um padrão que se coloca pra gente, né? É a cintura fina e o quadril um pouco mais largo. É a boca grande e o nariz pequeno. Então, assim, tem um padrão que vai tentando afetar a gente. Eu discordo dele, né? Então, assim, eu, enquanto profissional, mulher, né? Filha, e aí, psicóloga mesmo, educadora também, eu discordo totalmente desse padrão. No sentido que, assim, para mim, a estética, ela é a arte do encanto, né? A possibilidade de a gente se encantar com as coisas. E no sentido de eu me encantar com a diferença. Então, eu sempre vou defender isso. Eu me encanto na diferença. Não na homogeneização, né? De todo mundo é igual no sentido de, precisamos ser iguais. Não, a gente é diferente e a gente precisa se encantar com isso. É com o cabelo enrolado, é com o pé grande, é com o pé pequeno, é com alguma cicatriz que a gente tem no corpo, independente da maneira como a gente é, né? Então, eu defendo que, assim, existe um padrão que ele vai perpassando aí a nossa vida, mas a gente não precisa seguir ele, né? Então, assim, a partir do momento que a gente pensa sobre ele e da onde ele vem, então a gente vai conseguindo se posicionar de uma outra forma. Então, eu defendo que não precisamos seguir esse padrão, né? E que cada vez mais a gente tem que se apropriar da gente mesmo, né? E como que a gente faz isso? É discutindo, é dialogando, é conversando sobre isso, né? Eu não tô me sentindo bem hoje comigo mesma, o que eu posso fazer? Bom, eu posso ir até alguém que me conforta, né? Alguém que vai me botar mais para cima, porque realmente, se a gente ficar vendo só ali o Instagram e a televisão, vai chegar uma hora que a gente, né, vai querer mudar totalmente. E como a gente tem falado aqui, né, a gente não precisa disso para ser feliz, né? A gente pode ser feliz de outras formas, só que a gente precisa aprender a encontrar a beleza dessa forma também, né? Então, acho que essa é a minha opinião, né? Tem um padrão, mas a gente não precisa seguir ele. E aí, o padrão, né, que eu considero aí é muito mais a gente perceber as belezas nas diferentes formas, né? Como que a gente se encanta com isso, né? E não vai fazer bullying na escola pela diferença do colega, né? Então, assim, a gente, eu digo todo mundo.
todo mundo que está aqui, todo mundo que está na escola, todo mundo que está em casa, ou como que a gente vai aprendendo a considerar a diferença do outro como uma coisa bonita, né? Então, é não fazendo piadinha, é não fazendo perseguição, é não fazer um comentário, né? Então, assim, a gente realmente aprender a compreender e a respeitar essa diversidade que a gente é. Ai, que legal, Nájila, ouvir tudo isso. É muito legal mesmo, porque, igual você falou, existe um padrão, né? Mas eu não concordo com ele. E, gente, quando eu olho esses padrões, eu fico... É uma beleza inalcançável, entende? Porque é uma beleza artificial. Ela não existe. Ela não foi criada para ser assim. Né? A gente não foi criado para ser todo mundo igual, narizinho fino, cinturinha fina, sempre com o corpo super malhado. A gente não foi criado para ser assim. Foi a sociedade que fez com que a gente pensasse isso. Né? Então, eu acho que uma coisa muito bonita que minha mãe sempre fala e que eu sempre tento passar para os outros também é que a beleza está nos olhos de quem vê. Então, a partir do momento que nós olhamos o outro como belo também, né, que nós nos reconhecemos no outro, na beleza de quem eles são, na beleza que vai além só da aparência física, eu acho que as coisas mudam. Né? A partir do momento que a gente tira do nosso vocabulário, eu queria ser daquele jeito, ou, fulano se fosse um pouquinho mais de tal jeito, seria mais bonito. Ela é bonita, mas... né? Se fosse, sabe, colocando algumas pedras, alguns empecilhos na beleza, né? A gente tem que valorizar a beleza do outro como ele é, assim como você falou, né, Nájila? E vamos ver se tem alguma questão aqui no chat, ou se alguém quer comentar alguma coisa. Geralmente o pessoal fica bem quietinho, né? Ficam reflexivos. Opa, eu tô pelo celular, gente, às vezes eu dou umas erradas aqui onde que entra. Esperar só um segundo. Ainda não tem nenhuma pergunta aqui no chat, mas se o pessoal quiser falar alguma coisa, só erguer a mãozinha aí e a gente vai conversando. Já faz um encerramento. A Isabelle ergueu a mão. Né, Isa? Pode falar, Isa. Tá com o microfone fechado. Já? Vai Oi? falar alguma coisa? Bom, se você quiser, pode mandar ali no chat também, Isa, não tem problema, tá bom? Acho que ela baixou agora a mãozinha. Mas então, pessoal, era isso, né, que a gente queria passar para vocês também. A gente fez todo um programa para comprovar uma teoria, que beleza não tem padrão e a história pode provar. Então, nós fizemos, né, toda uma conversa aqui para provar, a partir da história, que beleza não tem padrão. E por isso ela pode mudar. Daqui a 10 anos, vocês não vão ver o bonito mais da mesma forma. Daqui a 20 anos, vocês também não vão ver mais o bonito da mesma forma. E que nós sempre saibamos valorizar a beleza de ser quem nós somos, né? Tem aquela música bem conhecida, né? A beleza de ser um eterno aprendiz, a beleza de valorizar a vida, o que é. Então, acho que isso é bem importante também. Então, agradeço a participação de todo mundo, a participação da Nájila. Muito obrigada mesmo. E se você quiser se despedir do pessoal, falar mais alguma coisinha para eles, deixar um conselho final. Então, Ron, é bem legal isso que você traz, né? Que daqui a pouco pode ser que mude, né, a forma como a gente enxerga o belo. E o bacana é que a gente consiga, né, se apropriar da gente e que a gente também perceba pessoas que são reais e que também já estão se apropriando de si, né? Então, tem bastante pessoas aí que tem cabelo enrolado, que vão defender isso, vão mostrar como cuidar, né? Então, assim, é legal da gente se aproximar, né, desses movimentos que vão trazendo aí pra gente outras possibilidades de ser mesmo. Mas eu agradeço muito, né, a participação aqui. É sempre um prazer estar com vocês, né, e a gente trazer essas reflexões. Também estou à disposição para a gente continuar seguindo aí nessa conversa. Podem me chamar no chat, a gente vai conversando mais. Tá bom, gente? Um super beijo.
mundo. Beijão. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Não esqueçam de avaliar o nosso programa depois também, quando nós postarmos lá, né, no YouTube, divulgar, mostrar para os amigos, para a família, para todo mundo. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.